Vamos voltar para cá. Certo, precisamos ficar um pouco mais perto, hein? Só 19 ali, tá? É que tu ficou mal aqui, ó. É esse que é o problema. Mas tudo bem. Agora a gente faz aí viradinho Tem que para frente. afastar um pouquinho mais lá, cidade. Centímetros já dá uma diferença. Prontinha? Tudo certo? Pronta. Tudo certo. Tá, então nós vamos começar. Aí, vamos lá. Olá, estimado espectador e ouvinte do programa Segundo Tempo. Estamos no programa de número 19 do nosso programa, que tem por objetivo inspirar novos caminhos após os 40 anos ou mais. Proporcionar reflexões para ajudar as pessoas com 40 anos ou mais de idade sobre os principais temas da vida nesse período. E também nosso propósito de compartilhar conteúdo, gerar um legado de conhecimento para todos que nos acompanham nos nossos canais, YouTube, Spotify e demais redes sociais. Participo desse nosso programa na nossa mesa, Rogério Lovatel. Olá, pessoal. Tudo bom, Roberta? Seja bem-vinda. Obrigada, Rogério. Obrigada, Fábio. Também está aqui comigo Fábio Nepomuceno. Boa noite, pessoal. Bem. E nossa convidada mais que especial, Roberta Barney. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Refletindo um pouco aí sobre o segundo tempo da vida, né? Com certeza. Vamos buscar essas inspirações contigo aí para entender o que tem de histórias para contribuir com a gente. Bom, queremos agradecer os apoiadores deste programa, que são a F12 Consultoria, que trabalha com palestras, consultoria na área de marketing e finanças nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também nosso apoiador, WebD Tecnologia, que trabalha com portais públicos, sites corporativos, design, desenvolvimento de marcas. A Santo Olhar Ótica, aqui você vê mais longe a Ótica de Flores da Cunha. E também o nosso apoiador Vinhos da Serra, com o Instagram, @vinho_da-serra e o site www.vinhodaserra.com. Você é nosso convidado para acompanhar os nossos conteúdos através de todos os nossos canais digitais, nosso Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Entre em contato, mande seu recado, deixe sua opinião, participe, compartilhe os nossos conteúdos, então, para que a gente possa ampliar o nosso número de seguidores, de contatos, de ouvintes, de pessoas que a gente possa mobilizar e transformar através desse legado de conhecimento. Para esse nosso programa, então, convidamos a Roberta para que esteja presente e começo, Roberta, te convidando para que possa te apresentar para quem são os nossos ouvintes, para que possa te conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho da tua atuação, da tua formação, e depois a gente vai te encher de perguntas aí. Tá certo. Bom, eu me chamo Roberta Reiser Barnstein, sou filha de Denise Gaia Reiser e Valmir Barney. Eu nasci em Itajaí, Santa Catarina. Com poucos meses, eu já vim para o Rio Grande do Sul, a maior parte do tempo morando em Caxias do Sul. Eu costumo dizer assim que eu sou catarina de nascimento, mas gaúcha de coração. Tenho 39 anos, quase chegando aí no segundo tempo. Sou psicóloga clínica há 16 anos, atualmente atuando só no consultório, que é aqui em Novo Hamburgo, onde eu estou residindo hoje, já com novos projetos de trabalho em grupos e dividindo mais o meu tempo entre aqui e Florianópolis. Mas que beleza! Então, voltando para Santa Catarina, já com um pezinho por lá? Tu viu? Voltando às raízes, né? A vida é uma gestalt mesmo. A minha formação em psicologia foi na Universidade de Caxias do Sul, né? Eu sempre digo que psicologia é uma área que a gente começa a estudar e não para nunca mais. Além de ser apaixonante, também é uma área de muito embasamento teórico, filosófico. Então, a minha trajetória iniciou aí.
E eu sempre tive muita vontade, o desejo de atuar tanto na parte clínica como hospitalar, isso desde o princípio da faculdade. Então, a minha caminhada, né, foi... Eu iniciei os 2 primeiros anos trabalhando em centro de formação de condutores, aí em Caxias, né, como fazendo avaliação psicológica, diretora de ensino, enquanto eu terminava a minha primeira especialização, que foi em psicologia transpessoal. Aí, a partir de 2008, eu inaugurei meu primeiro consultório, que foi aí. Em paralelo, eu lecionei por 7 anos, e sempre digo assim, que na verdade é interessante porque eu costumo dar várias entrevistas para os formandos, né, em psicologia, e eu sempre digo que eu escolhi tudo aquilo que a formação acadêmica não me ofereceu. Foi tudo bem diferente, né? A parte da psicologia transpessoal ainda era um tabu na época. A minha formação em tanatologia, que é referente a luto, perdas, morte, suicídio, a própria parte da psicologia hospitalar, os cuidados paliativos, isso eu não tive na faculdade, mas era uma grande paixão, e por isso eu quis fazer o meu estágio também ali no Hospital Geral, e aí só confirmou aquilo que eu já sabia. Então, tu fez uma formação de psicologia, mas navegou em muitos outros temas que eram um tabu. Como é que é essa transformação, essa busca por novos conhecimentos que a academia acaba não te dando uma base, ou tipo, a lentidão da academia em se atualizar te deixa com um currículo que tu sai defasado, né, na tua saída, vamos dizer assim. Na verdade, a base em especial da Universidade de Caxias do Sul, na época que isso foi de 2001 a 2005, era muito na questão muito tradicional, baseada na psicanálise, né, que é a primeira grande força da psicologia. A gente também estuda o behaviorismo, a psicologia comportamental, dá umas grandes pinceladas na humanista existencial, e daí vem a psicologia transpessoal, né? E pelas práticas da psicologia transpessoal, que envolvem relaxamentos, regressão de memória, aí é que estava o tabu, porque aí tem que ter uma mudança muito grande a nível curricular, e a gente sabe que tem muitas raízes, aí é muito enraizado, e é difícil uma mudança assim. Então, a psicologia transpessoal hoje, especial no Brasil, ela fica só mesmo a nível de pós-graduação, especialização. E dentro daquilo que eu sei, a Universidade da PUC hoje já tem aí um curso de psicologia transpessoal como pós-graduação e especialização. São Paulo também tem. Conta um pouquinho para nós como é que é essa especialidade que você escolheu, explicar um pouquinho melhor, que é trabalhar com o luto, com a morte. Como é que é isso, assim? É diferente, né? Sim. Na verdade, tanato quer dizer morte, logia, estudo, né? Estudo da morte. Então, é uma especialização também, isso é uma outra coisa, né? Também um assunto que é muito tabu ainda, as pessoas não gostam muito de falar de morte, e eu não tive nenhuma disciplina na faculdade que falava sobre isso, né? Em como atender um familiar de quem se suicidou, que a gente chama isso de pós-vicídio, né? As pessoas ficam muito abaladas quando isso acontece dentro da família, mas, enfim, todos os tipos de luto, né, são muito considerados, porque luto é algo que é muito subjetivo, tem muitas variáveis. E, para mim, eu sempre digo assim que falar de morte, não tem como falar de morte sem falar de vida. Mas as pessoas buscam separar isso, né? E eu vejo como também não tem como falar de morte sem falar de espiritualidade. E aí eu trago que não é nem de nenhuma religião, mas sim da espiritualidade. E até de algo transcendente, assim, né? Por isso a psicologia transpessoal vai além é uma proposta de um estudo do ser humano como um todo, né? Talvez a gente poderia dizer, como hoje existe a medicina integrativa, poderia ser chamada de uma psicologia integrativa.
Eu sei que o pessoal do jornalismo, enfim, há um acerto, vamos dizer assim, tácito de não propagar, de não divulgar tanto essa questão de suicídios, e tu acaba recebendo o pessoal no teu consultório. Como tu vês? Há um crescente desse número, há uma estabilidade desse número, há um número significativo de acontecimentos dentro desse contexto, porque não sei se os demais acompanharam, que houveram alguns casos neste último ano, graças à situação de crise financeira, de situações bem tensas, enfim, por causa da crise, pandemia, e aconteceram alguns. Mas esse número é um crescente, é um estável, o que tu pode compartilhar com a gente aí? E até complementando, tem um perfil, existe um perfil de pessoas que estão se suicidando, não sei Estão como é mais que se chama. sujeitas, né? Que são mais sujeitas a esse tipo, enfim, só para... Sim. Infelizmente, tem aumentado os índices, né? E é muito triste dizer que os índices que mais aumentaram foram entre os adolescentes e jovens, né? Isso tem muito a ver com a dificuldade de lidar com as frustrações, né? Com o medo do crescer, do enfrentar a vida, o despreparo que os pais têm deixado com que isso aconteça também, né? Porque hoje em dia, obviamente que a tecnologia veio para nos ajudar muito, o mundo evoluiu, só que aí a gente fala de questões emocionais que estão bem longe da tecnologia, né? É a presença, a comunicação, como essa família, né, traz esses assuntos e como trata disso. Número de pessoas com dependência química também aumentou, e isso é um dos fatores, a depressão também. E também, né, aumenta mais na terceira idade, em especial no perfil homens, muito aliado à questão do fracasso profissional, em dívidas, né, questões financeiras, né, aquela desistência e às vezes o desespero em não saber o que fazer, enfim, isso envolve a família também, né. Então, infelizmente, tem crescido. E é alarmante dizer que os índices aí estão no mundo, assim, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Né, no mundo. Extremamente expressivo. Extremamente expressivo, né? É muito expressivo, por isso tem muitas campanhas, em especial o Setembro Amarelo, mas eu acho que isso tem que ser divulgado sempre, né? Sempre, porque é uma questão de saúde pública, né? De saúde mental. E não é, como o Rogério perguntou, né? Não é divulgado e não deve ser, justamente porque outras pessoas que estão pensando, estão com a tendência suicida, elas se encorajam. Então, vocês podem notar, assim, que é difícil, não sai notícias sobre isso, mas quando sai de alguém famoso, conhecido, que isso acaba se espalhando, pode esperar que na próxima semana tem mais 1 ou 2 que seguem, né? Então, isso é por isso que a parte policial também, de perícia, acaba não divulgando, e também por respeito à questão dos familiares, né? Eu acho que é muito difícil tu lidar com isso. Por exemplo, saber que um filho teu, né, que tu tanto desejou, planejou, cuidou, educou, resolveu na adolescência tirar a própria vida, né? Então isso é muito, muito ruim, assim, impacta muito a família, e geralmente os sentimentos que ficam nos familiares é a culpa, né? Além da tristeza, do luto, é difícil tirar essa culpa das pessoas, porque elas ficam naquele questionamento, se eu tivesse visto, se eu tivesse, né? E o se não dá mais. Então eu já vou te fazer uma pergunta nesse contexto. Se uma fatia desse público que vem cometendo suicídio está nessa faixa de público adolescente, provavelmente pais e avós estão dentro dessa fatia que a gente está conversando, que é o segundo tempo, os 40 anos para cima. O que esses pais que um pouco te procuram, pais ou avós que te procuram, têm apresentado no sentido que poderia ter sido feito diferente, que orientação, que busca, o que eles
que eles tentam olhar com uma forma de que se pudessem ter feito diferente? Na verdade, quando eles chegam, geralmente tá muito latente ainda a questão do luto, né? Muito a questão, assim, da não se conformar com aquilo que aconteceu, a dor, né, muito grande. Mas depois, num segundo momento, porque eu digo que o luto não é um estado, ele é um processo, né? Então, é um processo de fases que a pessoa vai passando, não necessariamente como trazem os autores, uma fase atrás da outra, às vezes elas acontecem em paralelo, às vezes a pessoa regride, né, e tudo depende muito. Mas, geralmente, depois, nesse segundo momento, nesse segundo processo, os pais se questionam muito da presença, né, no caso, a ausência deles, né, a falta. Hoje as pessoas estão muito voltadas ao trabalho. A gente sabe que mudou, né, a questão maternal, a mulher hoje também participa muito ativamente do mercado de trabalho, e essas crianças, elas são terceirizadas aí para babás, às vezes os avós, né, e isso, eu acho que é o início, acredito que seja o início de tudo, mas não é, obviamente, né, o motivo também principal, assim, né, mas eu acho que seja o início de tudo. E muito também da desestrutura familiar. Às vezes são pais presentes, mas a criança cresce no meio de violência doméstica, né, no meio de agressão verbal, muitas vezes crianças presenciando traições, né, então aquilo que deveria ser só do casal acaba atingindo já essas crianças, e elas vão crescendo com isso, né, e quando elas se dão conta, assim, que estão diante da vida, aquele vínculo consistente não foi criado, e elas não sentem aquela segurança. Então é uma fuga, né, obviamente o suicídio é uma grande fuga. Você comentou antes da espiritualidade. Ela ajuda, ela previne, ela ajuda a combater, a evitar isso? Essa pessoa acredita na espiritualidade ou a questão de religião também? Tem alguma relação quanto a isso? Eu acredito que ajuda, pode ajudar sim quando a pessoa tem a fé, né? Independente da religião, acima de tudo a fé. Só que no momento que ela beira o suicídio com comportamentos de tendência suicida, ela não lembra disso, né? Ela precisa, nesse caso, se eu estou atendendo um paciente com tendência suicida, automaticamente, paralelamente, eu encaminho para o psiquiatra, porque aí já precisa também entrar com a medicação, para que a gente possa não correr o risco de perder esse paciente, né? E muitas vezes, assim, crio um vínculo com eles para que eu possa também ficar tranquila em relação a isso, porque envolve a gente como responsáveis também, né, como cuidadores, mas alguns casos é direto para internação. Já aconteceu, assim, de gente vir consultar no consultório e eu ligar para um familiar, não vai sair daqui sozinho, até porque veio dirigindo, né? Então, o carro pode ser uma arma nesse momento, e aí eu não libero a pessoa, né? Deixo ela chegar, o familiar, alguém responsável, para depois deixar muito claro, a gente faz assim, né? Uma prescrição, às vezes, de uma indicação de realmente uma internação por segurança, porque às vezes a família não dá conta. E são pequenos detalhes, por exemplo, perguntar para a pessoa qual é o andar que tu mora, né? Porque num desespero, num surto ali, como as pessoas falam, né? Acaba que ela não pensa, são questões de segundos e ela vai se atirar. Aí já se questiona se tem armas de fogo em casa para serem retiradas, não deixar medicações, né, na demanda, assim, livre para a pessoa se medicar, porque ela vai no psiquiatra e vai ter altas dosagens de medicações, né. Então, são muitas variáveis aí que a gente tem que ter uma responsabilidade, um olhar mais clínico para essa prevenção ao suicídio, né. E, infelizmente, não é sempre que dá, né? Tanto é que os índices estão aí, até porque muitas pessoas não procuram ajuda. Roberta, vários participantes aqui do programa Segundo Tempo
sempre falam que a vida dá sinais, né? Então, eu acho que seria interessante você colocar um pouco para os ouvintes quem nos assiste, que são pessoas, que sinais que a gente tem que estar atento para identificar, né, e encaminhar logo uma pessoa, né, para um psiquiatra, um profissional adequado, porque é difícil, né? Como é que eu vou chegar para uma pessoa com, sei lá, depressiva e dizer, ó, tu tem que não procurar ajuda, né? Às vezes tem que, não sei, tá? Sim. Então, eu acho que quem está nos assistindo pode prestar atenção a alguns sinais que essas pessoas podem dar e alertar de uma outra forma com que essa pessoa possa ser ajudada, né? Porque você falou que eles chegam no teu consultório, mas a pessoa que chega no teu consultório, eu acho que são poucas, né? Porque quando tu estás doente, tu não percebe que está doente, porque justamente é ali que entra a doença, né? Um estágio mais avançado, chega. Uma das primeiras coisas que eu digo para os pacientes com tendência ao suicídio quando eles chegam aqui é que eles, no fundo, não querem se matar, senão não estariam aqui, né? Então, eu já crio ali com eles uma responsabilidade e a pergunta inevitável é: o que verdadeiramente dói? O que tu quer matar dentro de ti? O que tu queres matar dentro de ti que não a tua vida? Né? Com o que tu queres acabar que está sendo tão desesperador, tão pesado, que não precise ser a tua vida? Então, essas pessoas já estão mais conscientes, mesmo que na dor, elas pedem uma ajuda. E esses sinais muitas vezes acontecem, talvez na maioria das vezes, embora eu abra um parênteses, porque existe a depressão mascarada, que são aquelas pessoas que estão muito bem na sociedade, que tu viu ontem à noite num jantar e hoje tu soube da notícia do suicídio dela, né? Então, esses são difíceis, assim, realmente difíceis. Então, não são todos que dão sinais. Mas o maior sinal é a depressão, né? É a depressão que muitas pessoas ainda não acreditam, acham que é bobagem, não dão a devida importância para essa doença, né, que é um transtorno e vem atingindo milhares de pessoas. Eu sempre digo que a antessala da depressão é a melancolia. Então, aquela pessoa que vai ficando melancólica e vai aumentando e vai passando o tempo e vai passando o tempo e ela não sai daquilo, já deve ter um olhar, sim, já deve ter, assim, uma comunicação mais aberta, né? No que eu posso te ajudar? Cuidar com as pessoas, às vezes amigos que estão se isolando, né? Estão em isolamento, liga, pergunta como tá, convida para alguma coisa. Se a pessoa está dizendo muitos não, vai até a casa dela, dá essa atenção, né? E porque algumas vezes, como é o caso de ingestão de medicações, de excesso de medicações, a pessoa também está querendo chamar atenção para alguma coisa. Então, eu acho que esses sinais também a nível dos adolescentes, cuidar as mudanças de comportamento, às vezes mais agressivos, mais impulsivos, alguns sinais às vezes das crianças na escola também, né? Então, hoje os professores e a própria escola, as escolas já estão bem mais preparadas para isso, né? Com psicólogas, psicopedagogas e toda uma equipe aí multidisciplinar muito boa. Mas pouco tempo atrás, não se falava disso nas escolas, né? Então, eu acredito que seja isso. E também muito dos adolescentes, assim, cuidar com aquilo que a gente fala do suicídio indireto, né? Aquelas pessoas, de uma forma geral, que se colocam em risco, né? Que descem a serra aí com toda velocidade, que bebem e dirigem embriagados, que se colocam em situações de risco com frequência, aquele diabético que precisaria fazer insulina e não faz, e come doce. Então, isso é um suicídio indireto. São vários exemplos que isso acontece também. Aquela pessoa que o médico pediu para parar de fumar porque, né, já está com um problema nos pulmões, ou teve até algum edema, até mesmo um tumor,
e a pessoa segue fumando, fumando e fuma mais. Então, qual é o objetivo dela? Qual é o real objetivo? Tem algo por trás das entrelinhas aí, né? Este teu público mais sênior, vamos colocar assim, esse público de 40 a mais, eles estão mais ligados no espiritual, eles estão mais ligados no transpessoal, que é a tua formação? Como é que tu percebe esse público? Esse público já vem com essas inquietações ou o trabalho da psicologia ajuda a potencializar as inquietações? Realmente isso tem me surpreendido, assim, positivamente, né? A busca das pessoas por mais autoconhecimento, né? Não só na parte da psicoterapia, mas cursos, workshops, palestras, congressos, né? Então, o meu público que chega no meu consultório já são pessoas mais espiritualizadas ou, no mínimo, abertas a isso, né? Então, para mim, facilita o trabalho, né? Facilita muito o trabalho. Algumas pessoas vêm pela dor, e aí elas acabam se abrindo para isso também, né? Porque espiritualidade vai além de religião, né? E sim daquilo que tu se abre para perceber de todas as formas, né? E o teu sentir, a tua intuição, a parte energética, enfim, é corpo, mente e espírito, né? Algo mais integrativo, assim, que hoje a gente não consegue mais separar. E eu vejo isso como muito positivo, né? Positivo, porque isso é uma das formas de prevenção ao suicídio, né? Essa é uma das maneiras. E esse público tem também se permitido viver mais, né? Eu acho que a fase adultez, que a gente fala, é a fase mais longa do processo de desenvolvimento humano. Então, as pessoas, elas têm hoje buscado também aproveitar mais a vida, não só investir no autoconhecimento, mas cultura, viagens, família, amigos, até porque acredito que o índice e o número de pessoas que hoje morrem jovens, antes mesmo do segundo tempo começar, não só dessa questão da pandemia do Covid, mas infartos, AVCs, tem tido mortes súbitas, né, de pessoas em torno de 30 anos, e antes a gente não ouvia falar isso. Então, acho que as pessoas, elas se alertam mais no sentido de valorização da vida, assim, eu acho que esse público tem se aberto mais a isso. Eu tenho recebido, por exemplo, algumas pessoas que vêm para psicoterapia para autoconhecimento, né? Eu acho isso muito interessante, assim, quando eu pergunto qual é o objetivo, né? Qual que é a demanda terapêutica? A pessoa, não, eu preciso um tempo para mim, eu quero olhar para as minhas coisas. Às vezes é porque é o excesso de trabalho, o estresse, né? O momento atual que a gente vive é muito corrido. Eu acho isso extremamente uma inteligência emocional. E as psicólogas estão mais preparadas para o segundo tempo, por já terem essa, vamos dizer assim, essa aprendizagem, o autoconhecimento, da formação, porque você ainda não está no segundo tempo, né? Nós estamos já, né? Então, o que você vê quanto a isso? Os problemas são muito parecidos, as dúvidas também. Você já parou para pensar assim, bom, estou agora entrando no meu segundo tempo, vou continuar fazendo o que eu venho fazendo, ou quero fazer outras coisas? Tem essas dúvidas também? Olha, na verdade, eu acho que, assim, dúvidas não. A gente vai se direcionando, né? E não é dos 39 para os 40 que acaba, assim, né? Os nossos objetivos. Ao contrário, eu não penso hoje em deixar de fazer coisas. Ao contrário, quero fazer mais coisas, né? Então, eu acho que essa década dos 40 aos 50, por exemplo, hoje as pessoas são joviais, né? Hoje elas têm uma mentalidade, um espírito mais jovial, então isso faz com que a pessoa ainda esteja numa ascensão, né? Ainda esteja num progressivo, e talvez dos 50 aos 60 já mude um pouco, aí vem a parte de aproveitar ainda um pouco mais, né? Sair dessa correria desenfreada que se vive no mundo hoje, assim,
Mas eu acredito que antes de sermos psicólogas, somos seres humanos, né? Então, psicólogos têm problemas, têm dúvidas, têm receios, têm suas fragilidades, suas vulnerabilidades. E eu acho que o interessante é a gente estar sempre se questionando e ter objetivos na vida, né? No momento que a gente tem um sentido na vida, isso também já é preventivo de doenças físicas, mentais, emocionais, ao suicídio. Então, quando a pessoa perde esse sentido da vida, é que abre o espaço para tudo isso que a gente vinha falando acontecer. Eu acredito que saber, teoricamente, é uma coisa, mas eu aprendo muito mais com as histórias dos meus pacientes do que com tudo que eu já li. A prática, ela é muito mais rica, né? E poder participar da vida das pessoas é um privilégio, né? Porque a gente acaba escutando histórias de superação, escutando histórias de arrependimentos, escutando, enfim, todos os tipos de história. Então, a gente tem que ser sábio e pegar isso também para a gente, né? Mas tu pode contar para nós aqui, só para nós, tu pode... Quantas vezes já te deu vontade de dar uns tapas nos teus pacientes aí que parece que não vão para frente? Tem que ter algum paciente que tu quer dar um pedala na orelha. E na verdade eu sou muito aberta assim com meus pacientes há muito tempo, né? Acho que por sair dessa caixinha tradicional da acadêmica, há muito tempo eu abri mão de vários até termos psicológicos, né? Porque na minha intenção não é psicoeducar, e sim entender o paciente, o que ele vem buscar, caminhar junto com ele em direção àquilo. Então, por ter esse vínculo mais aberto, essa comunicação mais aberta, eu falo muitas vezes, né? Olha, empacou a coisa, vamos lá, tu tá botando dinheiro fora aqui, né? Vamos lá, o que tem aí que travou, né? Então, só que a gente sabe também que cada um tem o seu tempo, né? Então, a gente fala aí de segundo tempo, primeiro tempo, mas acho que essas transformações também, né? A psicoterapia é um processo de autotransformação, e aí cada um vai no seu tempo. E é comum, às vezes, eu ter falado algo para aquele paciente numa sessão e passado uns 3 meses ele volta com aquilo. Aí ele introjetou, aí aquilo fez sentido para ele. Então, não necessariamente tu vai falar uma vez só, né? Porque em outro momento é a mesma coisa quando a gente lê um livro. Se tu lê o livro pela segunda vez, tu tá lendo um livro diferente. Outras coisas vão te chamar a atenção, nunca é o mesmo livro, né? Até um filme, às vezes, quando a gente assiste. Então, eu brinco, às vezes, eu levo mais pro humor, assim, mas nunca cheguei a esse ponto. Mas aí ia ser mais prático, talvez, né? Uhum. Já aconteceu de eu conversar com o paciente, foi mais de um, assim, que eu não me sentia mais confortável para atender, tendo em vista que eu já acreditava que não estava mais ajudando, né? Então, realmente um parou, psicoterapia, e o outro deu um tempo, e depois ele voltou e foi assim, deslanchou, foi maravilhoso, assim, acho que ele precisava desse tempo ósseo de uns 6 meses, então acho que isso também na nossa profissão é importante pontuar, às vezes isso está forçando ali um processo a acontecer, e ele tem o tempo dele, nós temos o nosso tempo, até mesmo de absorver, e às vezes a pessoa não está pronta para mexer naquilo que realmente dói, tem traumas de vidas muito significativos, né? E a pessoa fica fragilizada ao mexer naquilo também. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não querer acelerar aquilo que não pode, né? Que não deve, pelo menos, até porque eu acho que é antiético também, né? Mas eu dou muita risada, viu? Sendo psicóloga, eu dou muita risada nas consultas também. E deve atender de coach e coisas congêneres aí, aos montes. Não vem só histórias negativas. Aproveitando, e o coach? Não, mas não é... O coach na terapia, tu diz? Na verdade, a gente brinca entre nós, né, que existe o trabalho do coach, né, ele ajuda muitas pessoas, enfim, mas ficou, vamos dizer assim, como é que é o termo? Uma piada. Ficou uma piada, né, ficou, assim,
fala em coach, a gente já vem em mente, não, alguém quer vender um curso, alguma coisa, esse tipo de coisa. Parece que agora está menos, parece que agora deu uma acalmada, assim, mas ainda tem muito. Também agora estão vendendo Rinodê, Rinodê. estão vendendo outras coisas agora. Respeitamos muito, né? Claro. Claro, Tem profissionais reconhecidos, né? Mas qual a tua visão sobre isso, assim? Chega a pegar vamos dizer assim, uma fatia do trabalho, da psicologia, chega a interferir nisso? Há uma relação? Talvez possa ter uma relação mais direta com a parte da psicologia organizacional, né? Que aí também envolve um pouco dos recursos humanos, gestão de pessoas. Eu não acredito que na parte clínica isso dê algum prejuízo, né? Eu já fiz a indicação para uma paciente que o que ela buscava não era psicoterapia, e sim coach. Ela precisava se reorganizar a empresa dela, né? Não estava querendo mexer com questões emocionais. Então, a gente também tem que ter essa ética, esse feeling de perceber o que a pessoa está buscando. Não, isso não é comigo, né? Assim como eu já tive pessoas que precisavam direto do psiquiatra e só num segundo momento a psicoterapia fazer algum efeito. Pessoas que às vezes tu pede para ir no neurologista, né? Então, nutricionista também, o trabalho da nutrição junto com a psicologia traz aí ótimos resultados, né? Até pelos transtornos alimentares, que tem cada vez mais também. Mas eu acredito que não, assim, eu acredito que não tira nenhum. Existem também, além dos coaches, né, os terapeutas holísticos, e terapeuta disso, terapeuta daquilo, as pessoas ficam brigando e conflituando, e eu acho que a gente tem que olhar para frente e acolher aquilo que chega a nós, que eu acredito que não é por acaso que os pacientes chegam até a gente, né? Mas dessas terapias alternativas aí, o que mais te chamou a atenção, assim, de coisa curiosa que chegou para ti? Porque sempre tem algumas indiadas que o pessoal faz aí, chega para ti, Roberta, fui fazer um cascalho celestial no horizonte. Você já ouviu falar aí? Ai, tem muitos rituais que eu escuto aqui, mas tu sabe que eu costumo brincar assim, quem chega num psicólogo transpessoal é porque já foi em tudo. Já passou por todas as outras abordagens. É o último, E aí chega pra gente, né? Então então vamos lá, né? Aí já fica aquela responsabilidade, mas eu sempre digo que é 50% e 50%, né? Nenhum psicólogo vai ser bom se o paciente não colaborar e não ser bom também, né? É um trabalho em conjunto, é uma construção. Mas o que eu escuto, justamente por trabalhar com regressão de memória, então são estados alterados de consciência, enfim. Então chega um público me contando que tomou lá o chá de santo daime, né? E aí eu escuto histórias literalmente alucinógenas, assim, então eu dou muita risada, assim, com tudo isso, respeitando quem procura e busca essas seitas e faz bem, né? Eu acho que, sem dúvida, tem uma alteração de consciência, tem uma ampliação de consciência, né? Mas, às vezes eu questiono, assim, algumas pessoas, será que voltou ao normal mesmo? Né? Será que ainda está no... Porque às vezes vira uma chave assim, e a pessoa acha que aquilo transformou a vida dela, né? E eu tenho um pouco de receio com esse tipo de prática, assim, né? Respeito tudo, mas eu tenho um pouco de receio porque não é para todos, né? Acho que tu tem que estar muito preparado para algo assim. Então eu escuto bastante coisa, e rituais, assim, né? Rituais xamânicos, essas coisas todas também às vezes eu escuto, assim, é de arrepiar. Bom, outras alternativas, então, que o pessoal vem buscando aí. Te pergunto, o pessoal que está nessa fase, os 40 mais, enfim, tem apresentado mais transformações de carreira, mais transformações de relacionamento? Quais transformações são as mais impactantes deste público? E o que tu recomenda, obviamente, né? Sim. O que, dentro do que eu escuto aqui, né, dessa demanda que eu tenho, assim, mais a prática do dia a dia, é términos de relacionamentos,
né? As separações, assim, dos casais, né? Isso teve um pico aí também na pandemia. Muitos casais que fugiam do casamento no trabalho tiveram que ficar em casa juntos, né? E não foi por 1 mês, nem 2 meses, então eu vejo isso, assim. E vejo as pessoas se questionando em fazer algo mais a nível profissional, porque esses dias eu escutei algo bem interessante que um paciente disse: a vida é muito longa para ser uma coisa só. E aquilo ficou uma frase muito interessante, assim, para mim, e de fato é verdade. Eu acho que a gente tem muito mais do que uma habilidade só. E se a gente se abre para isso, podemos fazer coisas em paralelo também, né? Ou às vezes tu fecha um ciclo. Bom, eu fechei meu ciclo aqui de psicóloga e agora quero trabalhar com outra coisa. Mas eu vejo também, por vezes, não mudando a profissão, mas mudando a área. Às vezes até dentro de uma empresa, né? Nem mesmo por promoção, mas pelo que a pessoa quis aquele desafio, quis buscar algo diferente, né? Então eu vejo as pessoas em movimento e acho que isso é vida, porque onde está estagnado vem uma zona de conforto também. Acho que a gente tem que estar sempre buscando, seja na mesma área ou seja numa mudança aí, né? Então eu vejo as pessoas muito também estáveis, né? Também estáveis, muitas vezes nas suas profissões e já curtindo esse momento daquilo que construíram antes de chegar ao segundo tempo, né? Acho que se vive também uma estabilidade, especialmente já aí dos 40 aos 50 anos, e aí quando está estável, alguns não querem mudar, outros apostam em arriscar em algo novo. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu já deste algumas pistas, né? Com relação ao luto, morte, né? Então, o que tu poderia dizer para o pessoal também que está entrando no segundo tempo, que já avançou um pouquinho, né? Que tu escutaste no luto, no pós, que o cara disse, eu queria fazer isso antes, né? Porque às vezes, podia ter feito isso antes, não sei, tá? Que coisas que tu escutou no consultório, assim, que tu pode dar de dicas para as pessoas do segundo tempo, sei lá, talvez tomar atitude, né? Sei lá, não sei. Uhum. Não sei se Sabe você expressar, tá? Sim. Eu acho que, assim, talvez eu te responda com os 5 arrependimentos, os 5 mais famosos arrependimentos antes da morte, pode ser? Perfeito. Tá. Isso independe da idade, pode ser na terceira idade, pode ser senior, como pode ser no segundo tempo, aí no início, no meio, né? Sempre vem algo de olhar para trás e se dar conta que viveu para agradar os outros e não baseado nas suas escolhas de vida. Isso é muito comum, né? Somente às vezes, vou dar um exemplo, assim, aquele pai que era médico, tinha a clínica super bem sucedida e o filho se viu obrigado a fazer medicina, mas foi mais para agradar o pai do que aquilo que ele realmente escolheria, né? Então, não só de profissão, mas de coisas mais banais também do dia a dia, né? Aquelas pessoas que não se dão prioridade, sempre a primeiro os outros, né? Depois também se dar conta que não demonstrou afeto, as pessoas mais fechadas, e isso é bacana, porque o pessoal do segundo tempo tem buscado a terapia muito em função disso também, né? Principalmente quem passa, por exemplo, por um câncer e aí consegue se recuperar, muda muito, né? E às vezes eu comento assim, será mesmo que esse câncer era ruim ou ele foi bom para ti? Porque teve uma mudança muito significativa, né, na vida da pessoa, no jeito e na forma de ela olhar a vida e viver a vida, né? Também tem o dar-se conta que desperdiçou tempo com mágoas, alimentando rancores, especialmente por coisas irrelevantes. Isso é costume também, né? Eu acho que um clássico é ter trabalhado muito e vivido pouco. Então, acho que isso já fica aí um alerta para o pessoal do segundo tempo, né? Não ter esse estalo só lá na terceira idade. E eu acho que o que mais pega é quando a pessoa está lá no leito de morte, que a gente fala das mortes anunciadas, né? Morte anunciada é diferente da morte súbita, que é um acidente,
um infarto fulminante, enfim, a morte anunciada são por doenças, né, como um câncer, qualquer doença que venha uma terminalidade, por isso que a gente vai aos cuidados paliativos, é naquele momento que não há mais o que fazer num sentido de salvar a vida, mas a partir dali se dá dignidade para esta pessoa até que ela viva, né? E aí é um dar-se conta de que não foi tão feliz como poderia ter sido, no sentido, como eu falei antes, de buscar, né, de ter um sentido na vida, de ter objetivos, a pessoa se dá conta que ela deixou de buscar, deixou de desejar aquilo que realmente fazia sentido para ela. Então, tem muito disso, assim, parece tão simples, né, mas para algumas pessoas não é, como, por exemplo, a demonstração do afeto, né, não é para todo mundo, em todas as famílias, que isso flui. Não é só um eu te amo, né, mas é assim, a atitude, é o toque físico, é o estar presente, é o estar ali, é o fazer parte, é estar conectado com a pessoa, porque atualmente, às vezes, as pessoas têm 3 pessoas numa casa, uma na TV, uma no celular, uma na cozinha, as pessoas estão fisicamente juntas, mas não estão conectadas. A pandemia ajudou muito nessa questão, potencializar os términos de relacionamento, porque as pessoas precisaram conviver em conjunto, mas também essa questão de afeto afastou muito as conexões. Então, realmente, tu te afeiçoou, tu te conecta com as pessoas que tu tem interesse. A pandemia ajudou a colocar cada um no seu canto, né, vamos dizer assim. Sim, sim. Com certeza, e trouxe, né, a pandemia nos trouxe para dentro, então foi um olhar para dentro, foi um estar dentro de casa, estar mais próximo às pessoas, teve algo coletivo também, né, de uma prevenção, de um cuidado, teve bastante solidariedade nesse momento, né, então que isso fique, né, que isso permaneça, que não seja passageiro, que só a pandemia seja passageira, como ela já tem sido, né, já diminuiu bastante aí. Vou te perguntar uma história aí. Uma história engraçada. Tem que ter alguma história tudo de algum paciente, alguma história que tu possa compartilhar com a gente aí, que tu possa compartilhar, obviamente sem nominar a pessoa, mas conta para nós aí algum aprendizado, alguma coisa que te aconteceu aí que tu possa compartilhar com a gente. Bom, histórias é o que o psicólogo mais tem, né? Então, assim, de engraçado, acho que não tão engraçado, assim, mas na verdade foi algo que me chocou. É muito comum a gente fazer uma anamnese no início, né, do processo de psicoterapia, até o momento atual dela é a história pregressa. E esse paciente, quando eu fui perguntar para ele a profissão dele, ele me olhou muito tranquilo e disse que ele era matador profissional, né? E aí eu disse, a primeira coisa que eu pensei, será que alguém mandou me matar? E ele tá aqui. Eu fiquei, será que alguém encomendou aí minha morte, né? Eu fiquei chocada com aquilo, né? E aí ele começou a me contar toda uma história de que ele já tinha, inclusive, passado um tempo, né, preso e tudo mais, e que ele vinha buscar, né, algo diferente para a vida dele e o que ele trazia junto com ele do que aconteceu anteriormente, né? Então, foi um choque para mim, assim, eu nunca me esqueço daquele dia, nunca vou esquecer dele. Então, eu nunca esperava. Ele falou de trazer algo diferente, é meu tu nunca mais esqueceu dele, porque talvez possa usar esses serviços. Não, nunca mais vi. Não sei onde ele está, né? Porque em redes sociais, obviamente, né? E tudo mais. Mas esse foi um paciente que eu torci que não voltasse na segunda consulta. E voltou? Voltou. Ele fez, acho que 1 ano de terapia. E foi muito interessante, assim, o processo dele, né? Ele, posso dizer que é um ser humano que se recuperou, né? Não se apaga o passado, não se apaga a história, mas são poucos, né?
muito poucos que acontecem. Bom, para ele chegar querendo um processo de psicoterapia, né? Ele já ia também no psiquiatra, enfim, então Ele é estava muito afim difícil. realmente de mudança. Hã? Ele estava afim de mudança. Eu acho que, na verdade, ele primeiro veio mais porque a esposa exigiu, né? Mas depois era quase que assim, ou tu vai ou tu vai. E aí depois eu acho que ele se permitiu conhecer o que era psicologia, o que era um processo de psicoterapia. Acho que talvez foi a primeira vez que ele conseguiu olhar para a emocionalidade dele. Antes era tudo muito frio. Nossa, e deixa eu te perguntar uma outra coisa, uma outra curiosidade. Já te aconteceu de algum paciente que tu atendeu, tu tem atendido, assim, e conversou, ó, minha história com fulano, com ciclano, com beltrano, a pessoa, obviamente, se relaciona com um número de pessoas e, de repente, essa pessoa que a pessoa cita também é teu paciente? Já aconteceu. Essa foi uma história interessante. Tendo pacote. Muito difícil. Foi uma grande sinuca de bico, E né? tu falou assim, não, a outra pessoa me falou que tu foi bem malvadinha. Não, a sinuca de bico que eu fiquei foi naquela época, acho que foi ali por 2010, eu atendia duas mulheres que não se conheciam, e passou um tempo da conversa, eu desconfiei que ambas estavam saindo com o mesmo cara, namoravam a mesma pessoa, né? Que se confirmou depois. Mas, quando uma descobriu da outra, eu obviamente não disse que a outra também era minha paciente, né? Senão eu acho que ia querer matar até a psicóloga naquela hora. Mas a postura. E foi muito interessante, porque se falava, era a mesma profissão, era o mesmo nome, era a mesma idade, aí falava o nome da sogra, era a mesma. Não, tem coisa aí, né? E aquilo foi uma coincidência, como é que veio parar no meu consultório as duas, né? No fim, aquela coisa de sempre, né? Ele ficou sem nenhuma das duas. Eu não podia marcar um horário próximo, né? Se encontra na sala de espera e... Mas ela não se conhecia também, né? Mas aqui na sala de espera desse consultório aqui em Novo Hamburgo aconteceu uma história muito legal, assim, existe hoje um casal que se conheceu aqui e eles são casados já há 2 anos, estão juntos há 4 anos, né? E eu dei uma de cupido ali, foi proposital, né? Porque eu acho que eles tinham muito a ver e ambos procuravam se relacionar, ele em especial, assim, com bastante trauma de ter perdido uma esposa muito jovem, né? Em acidente de trânsito. Então foi muito bacana, assim, eles são um casal sensacional, assim, os dois muito espiritualizados, os dois buscam autoconhecimento, assim, e agora eles estão tentando um baby aí, então eu sempre acompanho, não atendo mais nenhum dos dois, porque acho que resolveram todos os problemas, até na sala de espera, não foi só na terapia, né? E então eles me mandam notícias sempre, quando fazem uma viagem, mandam foto, e isso é muito gratificante para a gente também, né? Mas essa foi uma história curiosa que aconteceu aqui. Beleza. Que legal. Aí eu troquei os horários para que eles pudessem se fechar, né? Pudessem se encontrar ali e começar algo. E aí foi, quando ele viu ela, ele perguntou quem era. Aí eu já aproveitei, né? A madrinha. A madrinha do casamento, hein? Exato. Foi muito bacana. E eles estão muito bem, assim, então é muito legal, né? Que ótimo, que legal. Deixa eu aproveitar e te perguntar as tuas dicas, sugestões, recomendações, o que tu indica aí para que quem está nos acompanhando possa ler, assistir alguma série, ver algum conteúdo que tu entenda que seja importante aí para recomendar para esse público. Bem, a gente falou bastante, né, dessas fases do segundo tempo, e tem um filme um pouco mais antigo, mas ele é muito interessante para essa reflexão, que é O Curioso Caso de Benjamin Button. É um filme com o Brad Pitt, onde ele, vou dar um pequeno spoiler, assim, ele nasce velho, né? Então, o filme decorre, né, vai
decorrendo em cima disso, assim, ele nasce um bebê velho, então vai fazendo ao contrário do que a gente está fazendo, né, na vida, assim, é muito interessante. E aí, quando ele chega lá nos 50 anos, é o equilíbrio de tudo, né, porque ele se encontra no corpo físico, com o mental, com o emocional e com a idade realmente que ele tem. Então, traz reflexões muito interessantes sobre a vida, vale muito a pena, assim, apesar de ele ser já um pouco mais antigo, né. Talvez filmes motivacionais, assim, eu gosto muito daquele A Procura da Felicidade. Se a gente for falar um pouquinho de tanatologia, como a gente falou da morte, é aquele Antes de Partir, fala muito do que fazer e não se arrepender antes de partir. Tem outro filme que mexe com a gente, é muito forte, A Cabana. Agora também tem esse último que eu assisti, Continência ao Amor, também traz algumas reflexões aí sobre a vida, né, apesar de ser um romance. E de séries agora, falando até um pouquinho da constelação sistêmica familiar, que também é uma abordagem que eu trabalho, tá em alta aí Uma Nova Mulher. Todo mundo está falando, assistindo, porque traz um pouco desse trabalho, né, também quebrando mais tabus e ganhando um espaço maior, porque há um tempo atrás aí houve uma polêmica, né, de 6 horas lá no Senado de discussão, se é cientificamente comprovado ou não, né, se eles vetam ou não, enfim, isso já aconteceu com o trabalho da psicologia transpessoal, há uns 20 anos atrás aí também. Então, traz muito da constelação sistêmica familiar, da espiritualidade, fala da transgeracionalidade, então vai além do segundo tempo, terceiro tempo, né? Então, eu acho bem bacana. E tem uma série, ela é mais longa, se chama This Is Us, que é uma série muito boa, que fala de relacionamentos também, é muito, muito profunda, assim, nessa questão do desenvolvimento humano também. Acho que isso. Muito obrigado, valeu pelas dicas aí. Fábio tem nesse momento virtual, né? Uma lembrança para ti, um agradecimento, porque infelizmente não presencial, porque nós estamos no online, mas assim que for possível de te encontrar ou em Novo Hamburgo ou tu estiver em Caxias do Sul. Isso, uma lembrança. Muito obrigada. Muito obrigada. Da Vinho da Serra, vinhodaserra.com, Instagram vinho_da Serra, um rótulo aqui da região, né? Vinho Agro. Tá? Que delícia. Então, qualquer coisa também temos o tinto, tá? Esse que é branco. Não, eu prefiro o branco. Então, ó, nós vamos enviar para você, ou uma oportunidade que você venha a Caxias também, a gente pode entregar pessoalmente. Claro. Se vocês me permitem, eu queria deixar só também algumas dicas de livros, pode ser? Claro. Claro. E além das dicas, tu faz o teu merchan também, né? Conta as tuas redes sociais, site, enfim, tudo que tu... Isso aí. Daí já está registrado aí no... Sim, obrigada. Como nós falamos muito dessa questão do segundo tempo também, eu vejo as pessoas se cobrando muito, né? Aquele perfeccionismo, a cobrança. Então, eu indicaria o livro A Coragem de Ser Imperfeito, do Brené Brown. É um livro muito bom, né? Que é gostoso de ler também. Como uma dos arrependimentos aí antes da morte é não ter demonstrado a questão do afeto. É um livro simples, mas eu acho que ele serve até para o funcionamento dos casais. É As 5 Linguagens do Amor, né? Fala que não é só o falar, né? Também não é só o agir, mas como demonstrar esse amor. Eu, desde a faculdade, gosto muito do autor Viktor Frankl, né? Que ele traz a logoterapia, que é um sentido para a vida. E tem um livro dele fantástico que se chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então, é um sobrevivente que depois fez psicologia. E eu também indico os livros, quando a gente fala de morte, a gente fala de vida, né? Então, existe uma das minhas professoras também, muito renomada, Ana Cláudia Quintana Arantes, uma médica de São Paulo, que é autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E lá também ela tem um segundo livro que se chama Histórias Lindas de Morrer. E a gente reflete muito sobre a nossa vida, né?
sobre a nossa vida, assim. E questão de cursos, eu acho que é muito subjetivo, mas eu acredito que o mundo, para dar dicas de cursos, né? Mas eu acredito que o mundo precisa de mais investimento no autoconhecimento. Eu percebo, como a gente comentou, uma abertura maior das pessoas em busca do autoconhecimento, mas eu acredito que é o ponto de partida para tudo, assim. Perfeito. E as tuas redes? O pessoal te acompanha onde? Onde é a tua rede de preferência? Então, na verdade, eu não sou a grande investidora de redes sociais, né? Mas eu tenho um Instagram, é @robertabarni. Tenho também o Facebook lá, Roberta Barni Psicologia. Mas eu confesso que eu não sou. Tenho muitos colegas maravilhosos aí produzindo conteúdos que ajudam muito, incentivam muito, mas o meu trabalho é mais interno mesmo, e principalmente quando atinge essa questão da área hospitalar, com os pacientes terminais, eu acho que isso merece ainda uma privacidade, né? Isso merece um respeito, então a gente também tem que ter limite com aquilo que a gente vai postar, vai compartilhar, né? Porque é a vulnerabilidade das pessoas, a fragilidade das pessoas, então não é só não falar o nome de pacientes, mas eu acho que assim, cada coisa também no seu devido lugar, né? Então, eu não sou uma grande, mas tem lá, quem quiser me acompanhar por lá ou me seguir, enfim, tá lá. A gente tem que participar desse mundo virtual, né? Senão a gente fica excluído. Exatamente, exatamente. É mal necessário, bem necessário. Bem necessário. Exatamente. É um bem necessário. Senão parece que a gente fica fora do mundo, literalmente, né? Exatamente. Berta, meu agradecimento de todo o meu coração, obrigado pela tua participação, pela tua contribuição, com as tuas histórias, com as tuas dicas, com as tuas recomendações, foi muito bom, muito obrigado de todo o coração. Que bom, eu que agradeço. Com certeza ajudou os nossos ouvintes, espectadores, e é um problema essa questão, né, que nós falamos ali no início, né, mais da questão do suicídio, assim, para as pessoas também perceberem, né, isso nos familiares, nos amigos, enfim, no círculo de relacionamento. Exato. Né? Já é questão de saúde pública, né? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, ótimo aí também. Eu também sou bem da área técnica, né? E a gente acaba... É tudo novo, né? Pra gente ali. Foi uma aula aí. Obrigado. Que bom. E também, se tiverem depois perguntas, e aí surgir aí dos ouvintes, se vocês quiserem me enviar, o Fábio tem aí meu WhatsApp, é a melhor forma de se comunicar comigo. Fico bem à disposição. Obrigadão, obrigado de coração. Um grande abraço. Eu que agradeço. Tudo de bom. E vamos lá. Vamos lá. Boa noite para vocês. Boa noite. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.